Seja muito bem-vindo ao ABC Delas. Hoje eu tenho uma novidade por aqui. Pela primeira vez recebo duas convidadas. Estamos no mês de outubro e não há como não falar sobre o câncer de mama. Sendo assim, trouxe duas médicas especialistas no assunto e elas mesmas vão se apresentar. Meninas, sejam bem-vindas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Pode se apresentar, Melina. Bom, prazer, eu sou Melina Rebelo, sou médica mastologista, atendo no Hospital da Unimed aqui em Balneário Camboriú, na Maternidade de Santa Luísa, e também sou responsável pela parte de mastologia do Hospital Marieta, do Serviço Público. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu sou a doutora Karine, sou oncologista do Hospital da Unimed e sou oncologista da Clínica Vencion. Meninas, esse assunto, todo o mês de outubro, ele é mais falado. E eu mesma, estudando o conteúdo para conversar com vocês, vi que eu tenho inúmeras dúvidas, que eu acredito que, por mais que a gente fale no assunto, tem coisas que ainda passam batido, né? Uma das minhas dúvidas principais é em relação à idade. Eu tenho visto casos meninas mais jovens apresentando diagnóstico. Tem uma faixa etária? Como é que funciona essa questão da idade? Bom, geralmente, a maioria dos casos vai acontecer em pacientes acima dos 50 anos de idade. Isso não significa que pacientes abaixo dessa idade, entre 20 e 40 anos, não possam apresentar o diagnóstico da doença. Outra questão também é porque a faixa etária do rastreamento de mamografia, que é o exame que a gente faz para tentar avaliar as pacientes assintomáticas, geralmente não vai acabar compreendendo essas pacientes mais jovens. Então, às vezes não tem tanto essa questão desse conhecimento, elas vão acabar procurando ajuda quando tem algum sintoma, um nódulo palpável, alguma alteração mais expressiva na mama. E daí o objetivo desse rastreamento, né, é que a gente consiga identificar essa paciente assintomática, né, um rastreio, a paciente não tem o sintoma, e que a gente consiga identificar precoce com o intuito de cura. Então, hoje, as sociedades, né, de oncologia, de mastologia, de radiologia, elas preconizam o rastreamento a partir dos 40 anos. Né? Um exame que deve ser feito anualmente e ele deve ser a mamografia. Claro que quando mais jovem, nessa faixa etária de 40, 50 anos, muitas vezes a mama é densa. Aí o colega, né, o médico responsável que está acompanhando e fazendo esse exame, pode solicitar algum outro exame complementar, por exemplo, o ultrassom. Mas o exame de rastreio é a mamografia. Entendi. E quais são os fatores reais, assim, de risco para uma mulher desenvolver câncer de mama? Bom, a idade, como a gente já falou, né? É um grande fator de risco. Ser mulher, o câncer de mama pode acontecer nos homens, apesar de ser cerca de 1% dos casos, mas pode pegar os homens, mas ser mulher é um fator de risco. A exposição ao estrogênio ao longo da vida. Então, pacientes que menstruaram muito cedo e que entram na menopausa mais tardiamente, tem uma exposição ao estrogênio maior. Então, essa janela estrogênica, que a gente chama, acaba sendo um fator de risco também. Pacientes que têm passado de linfoma, que fizeram radioterapia do tórax prévia, isso é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama também. Uso de terapia de reposição hormonal por tempo muito prolongado acaba sendo um fator de risco, né? Não que isso seja uma contraindicação usar hormônio, mas também acaba entrando como fator de risco. Além disso, né, a gente tem a questão da obesidade, né? Então, a obesidade é um fator de risco que aumenta, além do câncer de mama, outros tipos de câncer. Então, a gente estimula, né, na verdade, atividade física, né, evitar sedentarismo para ter uma manutenção de peso também. Principalmente paciente pós-menopausa, a obesidade ela entra como um grande fator de risco. A gente tem comprovação disso, né? Nunca ter gestado, né? Então, nuliparidade. Uma gestação mais tardia, depois dos 30 anos, também é um fator de risco. Entendi. E a genética, que todo mundo se preocupa com a história familiar, né? Mas 90% dos cânceres de mama são esporádicos, né? Apenas cerca de 10% tem essa relação genética. Mas, claro, é um fator de risco também. Pode ficar um pouco mais atenta caso a mãe tenha tido, uma irmã, por exemplo, mas não é uma obrigatoriedade. Não é que minha mãe teve que eu vou ter. Eu tenho que ficar muito preocupada. E questão assim, que eu já ouvi falar algumas vezes, as mulheres ficam um pouco piradas em relação ao uso de pílula anticoncepcional por um longo período. Tem alguma relação ou não? A pílula? O uso do anticoncepcional tem alguns estudos que avaliam dessa possibilidade de aumento, mas ainda não justifica a gente não usar, isso, assim, né?
pode ter um risco aumentado. Tanto você usar anticoncepcional quanto fazer reposição hormonal, a gente pode aumentar um pouco esse risco, mas não justifica você não fazer desde que esteja tudo bem com a saúde da mulher, né? E que seja acompanhado pelo ginecologista, né? Mastologista. E aí, tá, vocês falaram agora há pouco, inclusive, da questão da prótese, né? Que também é uma dúvida, a prótese de silicone. Ela dificulta a identificação no caso do toque, né? Eu mesma fazer o teste, que a mulher que tem a prótese de silicone, ela dificulta essa identificação do nódulo ou não tem nada a ver? Depende de como essa prótese foi colocada? Na verdade, a prótese pouco influencia nisso, né? Geralmente, quando a gente vai fazer o exame de mamografia, é feita uma manobra que a gente chama de manobra de Eckland, que ela faz um deslocamento posterior do implante. Então, só é mexido na parte da glândula para fazer essa avaliação da mama, né? Então, pacientes que têm prótese não têm contraindicação de fazer mamografia, devem seguir o rastreamento normalmente, né? E existem alguns exames complementares que a gente usa, às vezes, para avaliar a integridade do implante. A prótese, geralmente, ou ela vai ser colocada atrás da glândula mamária ou atrás do músculo peitoral que está atrás da glândula. Então, geralmente, não acaba interferindo. Não é contraindicação da gente fazer o rastreio. E mesmo a moça fazendo, a mulher fazendo o próprio palpamento, ela mesma consegue identificar, a prótese não vai... A prótese não... Ela pode, às vezes, até esticar o parênquima mamário e acabar deixando alguma alteração mais superficial, né? Mas o ideal, uma coisa que é importante falar, lógico, existem sinais e sintomas do câncer de mama, sinais e sintomas para a mulher ficar em alerta, mas o ideal, justamente o fato de a gente querer fazer a mamografia, de rastreio os exames, é para justamente pegar lesões assintomáticas, né? Coisas que a gente não vai sentir no exame físico, na autopalpação ou o médico palpando, coisas que só o exame vai mostrar. Quais são, além do nódulo ali da palpação, quais são os sintomas que a gente... essa é uma dúvida real e oficial, porque a gente pensa assim, câncer de mama, só sentiu o nódulo. Quais são os sintomas que a mulher pode identificar? Então, muitas vezes a gente, palpa o nódulo, que nem tu falaste. A gente pode ter uma inversão do mamilo, né? Observar que, eventualmente, esse mamilo que era para fora, ele entra para dentro. Certo. Tem um outro aspecto que é mudança da pele da mama, que a gente chama de casca de laranja, né? Então, se palpar alguma rugosidade ou alguma secreção, né? E, inclusive, secreção de mamilo também é outro sinal. Sim. Então, a gente deve ficar atento, não deve ficar pensando que pode ser algo que vai passar ou que é só uma infecção. Sempre deve ser avaliado por um especialista. Qualquer alteração visual ou sintomática. Alguma dor que começa a persistir mesmo que tu não palpe nada, né? Então, eu acho que a gente precisa dessa avaliação. Mas quando chega nesses tipos de sintomas, já está um pouco mais avançado. Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes a mulher, por exemplo, tem nódulos que são mais profundos na mama e nódulos que às vezes estão mais superficiais, mais próximos da pele. Às vezes são nódulos pequenos, mas ela palpou porque está próximo da pele, né? Então, isso pode acontecer. Uma coisa que talvez às vezes preocupe é que se a gente acha alguma íngua, alguma nodulação na região da axila ou na região aqui perto do pescoço, aí sim a gente vai ficar mais atento para ser uma doença um pouco mais agressiva. Mais avançada. Entendi. E o diagnóstico, digamos lá que seja numa fase bem inicial, diagnóstico precoce, né? Que é o que vocês sempre batem na tecla, tipo assim, façam o autoexame, façam a mamografia. Mamografia, então, o indicado é a partir dos 40. 40 anos. Para a população de risco habitual a partir dos 40 anos. Não há necessidade, então, de uma menina de 30 anos entrar na pira e começar a fazer sem nenhum tipo de sintoma, sem nenhum... Geralmente, antes dessa idade, a gente presta atenção quem tem o histórico familiar de câncer de mama. Então, eu acho que consultar com o gineco, com o mastologista e pedir orientações para, talvez, alguns anos antes a gente começar esse rastreio. Entendi. E no caso que eu até comentei com ela lá embaixo, eu coloquei silicone, a minha primeira prótese eu coloquei com 25 anos. Naquela época, já fazem 25 anos, né? Que eu fiz só. Naquela época, a minha médica pediu para que eu fizesse precocemente. Então, que a partir dos 35, eu comecei a fazer mamografia, porque ela falava que com a prótese... Mas era uma coisa de 25 anos atrás, né? Que com a prótese seria mais difícil de identificar, então que eu fizesse mamografia. E eu comecei a fazer antes dos 40 mamografia.
Isso é irrelevante? Existe essa... É que quem tem prótese, o ideal é que a gente faça exames periodicamente para avaliar a integridade do implante. Da prótese. Né? Hoje em dia eles têm comentado muito sobre a cada 5 anos estar fazendo uma ressonância, que é o exame padrão ouro para a gente avaliar a integridade de implante, né? Mas a mamografia para rupturas intracapsulares, às vezes ela pode dar algum indício. E a ultrassonografia também. Então, entendi. Dependendo da idade, a gente faz, às vezes, um acompanhamento com ultrassom. Se a paciente está perto dos 40, daí a gente começa a fazer a mamografia pelo rastreamento. Mas eu acho que o enfoque que talvez a tua médica tenha te falado é mais para avaliar como é que está o implante. A integridade da prótese. Implante. Daí, por isso, começa um pouco mais cedo. Entendi. Perfeitamente, entendi. Talvez ela não soubesse me explicar na época, ou eu não entendi. Estou entendendo agora, depois de um pouco tempo. Mas eu falo... A gente existe, há uns anos atrás, teve uma polêmica muito grande da Angelina Jolie, que ela fez a retirada precoce, sem nenhum sintoma, mas como uma prevenção. Qual que é a opinião de vocês duas em relação a essa medida tão drástica de uma mulher ir lá e fazer toda a extração da mama, mesmo sem ter nenhum sintoma? É que ela tinha uma alteração relacionada com o histórico familiar hereditário. Certo. Então, existem várias mutações e as mais comuns que a gente identifica é o BRCA1 e BRCA2, dentre outras. E essas duas mutações em si, elas indicam que a gente tem um maior risco de câncer de mama e um maior risco para câncer de ovário. Entendi. Então, a gente discute, né, a partir de determinada idade, qual vai ser o momento, ou se teve o diagnóstico, da gente poder abordar essas duas mamas, visto que o risco, ele é maior do que a população geral. Mesmo aquela paciente que já teve câncer, né? Então, quem teve câncer e tem a mutação, o risco é maior do que quem teve câncer e não tem a mutação. Então, essa foi a indicação dela. Mas é muito raro, né, essa indicação, assim, alguma mulher... A mutação as mutações de câncer de mama, que nem a Melina comentou, é 10%, no máximo 15%, dependendo da literatura. Então, essa chance é pequena. E desses 10%, nem todas são BRCA1. Porque existem outras mutações que a gente não tem ainda uma indicação muito formal de fazer algumas cirurgias mais extensas, preventivas, né? E até porque os estudos mostram, hoje em dia a gente pega muita paciente no consultório que tem desejo de retirar profilaticamente as suas mamas, né? E a gente vê que a longo prazo, em termos de satisfação, de autoimagem, da parte da sexualidade da mulher, a maioria das mulheres que passam por esse tipo de cirurgia tem um impacto muito grande. Então, eu sempre tento explicar que se a gente não tem evidência, né? É uma coisa que vai alterar a vida da pessoa depois, vai reduzir né? mortalidade, né? Fazer uma Exatamente. medida que faça a diferença. Então, assim, a gente reserva esse tipo de procedimento. No caso da Angelina Jolie, tinha indicação porque ela tem uma variante patogênica de alta penetrância, que a gente chama, né? Que é a mutação do BRCA1. Mas ter mutação genética, muitas vezes a pessoa vai lá, faz um teste genético, vem uma mutação que não é de alta penetrância, que não existe consenso na literatura, faz a cirurgia profilática, né? Por desejo próprio e às vezes não fica muito contente depois. Então, a gente sempre tenta explicar muito bem isso. Para quem que não é da área técnica, né? Para quem está assistindo, para a mulher que está assistindo, essa alta penetrância que você fala, num termo mais... É que são esses genes que a gente sabe que tem algum estudo que prove que existe benefício em fazer essa cirurgia redutora de risco. Porque tem um risco muito alto. Essa alta penetrância indica porque não é risco... toda mutação genética que vai indicar essa cirurgia. Entendi. São algumas específicas que hoje em dia a gente costuma No indicar. caso dela era sim necessário, mas não há... Das mamas e dos ovários, né? Isso. Ela retirou tudo na época, né? Retirou tudo. E quando há necessidade mesmo de retirar? Quando já teve o câncer, em que momento do tratamento percebe que há necessidade de retirar a mama toda? O planejamento ele já é feito, né, na identificação do diagnóstico. Então, a paciente fez a biópsia, tem um histórico familiar ou algo que justifique a gente pesquisar, porque existem alguns subtipos também, né? Então, nem todo câncer de mama ele é igual. Certo. Então, tem câncer de mama que é hormonal, tem um outro que é triplo negativo, tem um outro que é subtipo HER2. Então, a mesma história da paciente, de uma ou de outra, nem sempre é a mesma. Nem sempre é a mesma. Porque as pacientes se conversam não e... é né? uma matemática uma fez exata. Então, cada subtipo de câncer, a gente tem um tratamento específico. E, por exemplo, as pacientes com triplo negativo aumentam o risco de ter essas mutações de risco que a gente vai fazer essa cirurgia. Então, o paciente teve o diagnóstico, aí já é discutido com o mastologista a abordagem, muitas vezes, no
no diagnóstico. Né? Entendi. Então, a gente não vai fazer num segundo momento. Já ali, quando descobre, quando Isso. detecta o câncer, já começa a ser discutida a necessidade A pesquisa da da retirada. mutação e a discussão da retirada. Entendi. Então, Por isso que tem mulheres que acabam, né, que a gente fica realmente nessa dúvida do que está acontecendo. Porque que teve umas que não retirou, só fez ali o tratamento, tem outras que retirou tudo. Aí eu, ignorantemente, pensava que é pelo nível do tempo em que detectou, pelo tamanho do tumor, entendeu? Tipo assim, ela demorou demais para saber o diagnóstico, teve que retirar toda a mama. Isso pode influenciar, isso pode não... influenciar também. Tem... Mas não é só isso. Não é só isso. Existem várias situações, né? Às vezes a gente tem mais de um nódulo pequeno, são nódulos pequenos, mas eles estão distantes da mama, às vezes requer a necessidade da retirada de toda a mama. Completa. Quando a gente tem tumor inflamatório, que a gente falou sobre a casca de laranja, geralmente a gente tem que fazer um padrão de cirurgia mais radical mesmo, né? Porque a gente tem doença, tem câncer nos vasos linfáticos da pele, então aquela pele precisa sair. Então o tratamento costuma ser mais radical. E às vezes é até bem impactante que a paciente comece o tratamento com a químio, né? No caso do inflamatório, às vezes a doença regride bastante e a gente acaba sendo radical mesmo assim no tratamento. isso. Tem também em relação do tamanho do tumor com o tamanho da mama da paciente. Então, uma coisa é ter um tumor de 4 centímetros numa mama pequena, outra coisa é um tumor de 4 centímetros numa mama gigantesca. Aí você consegue tirar o tumor. Às vezes a gente consegue lançar mão de cirurgia plástica para tratar o tumor, né? Então, pacientes que têm mamas mais pitóticas, volumosas, né? Aquela mama que ela deseja fazer uma redução, levantar um pouco, às vezes a gente consegue tratar o tumor, tirar esse tumor com margens de segurança, conforme o tamanho da mama, e ainda melhorar a parte estética da mama também. Tem bastante opção. Os fatores que influenciam. E é interessante que o tratamento ele é multidisciplinar. Então, a gente conversa com o mastologista, que é quem vai fazer o tratamento cirúrgico, se tiver indicação, né? Certo. A indicação, geralmente, ela existe na maior parte dos casos quando a gente não está falando de metástase, né? Que essa doença tenha se avançado. O oncologista, que vai definir se a gente vai fazer algum tratamento previamente, algum tipo de químio, algum tipo de imunoterapia, que são os tratamentos mais modernos que alguns tipos de câncer de mama a gente usa como protocolo, ou hormonioterapia, né? E o tratamento posterior. E o radioterapeuta, né? Que também é outro colega que também participa dessa nossa reunião multidisciplinar e decisão caso a caso, né? Eu acho que cada paciente é único e todos os casos eles são discutidos em equipe e que a gente possa montar a estratégia da sequência dos tratamentos. Então, sempre essas 3 modalidades, a cirurgia, o tratamento sistêmico, né? Que pode ser químio, hormônio, imuno ou radioterapia. Todos eles são discutidos para a mesma paciente. Hoje em dia a gente trabalha muito com a questão dos tumor boards, o tratamento ele não vai ser focado numa especialidade só, né? Então, a paciente costuma chegar, às vezes, com uma alteração de mamografia para o mastologista. A gente vai investigar, vai pedir exames adicionais se necessário, às vezes ultrassom, pede uma biópsia, pede uma tomografia, enfim. Conversa com o oncologista, né? Às vezes, conversa com o radioterapeuta também, já prevendo o que vai fazer no futuro. E daí, em conjunto, todo mundo dá as opções para a paciente, né? E decide o que for melhor para ela. Isso. E é interessante, né? Porque como o câncer de mama é algo que vem se falando muito, outubro rosa, há anos vem tratando muito, eu percebo que algumas mulheres, elas acabam achando que é uma coisa simples. E não tem nada de simples. Tipo assim, câncer de mama, tem cura. Sim, tem cura. Mas é tão complexo quanto qualquer outro. Então, o risco é tão grande quanto qualquer outro. Se a gente pensar estatisticamente, né, em termos de incidência e mortalidade, né, ele é muito prevalente nas mulheres. Então, acaba tendo essa questão do outubro rosa, mas o ideal é que a gente se cuidasse todos os meses do ano, não só no outubro rosa, né? Porque o índice de mortalidade é ainda muito alto. Exatamente. Mulheres com câncer de mama. Então, a incidência assim, do câncer de mama, ela é o mais incidente dos cânceres, tirando câncer de pele não melanoma. Certo. Né? E de mortalidade entra como a segunda causa. E o INCA, a segunda causa de mortalidade feminina de mulheres é o câncer de mama. Isso. E a gente acaba tendo estimativa do INCA entre 2023 até 2025 que provavelmente aproximadamente 73 mil
novos casos de câncer de Surgiram. mama. Isso. E com a identificação em idades mais precoces. Então, por isso, essa questão da discussão de trazer essa idade que antes era mais o fator de risco de 50 anos, hoje a gente trazer para 10 anos antes, fazer esse diagnóstico precoce e a gente possibilitar a cura. E doutora, você vê uma relação com os hábitos de vida, o que para aumentar tanto esse número? É uma das explicações que eles dão também, Vocês falam para as mulheres, no caso. Eu acho que é sedentarismo, né? Obesidade, que foi o que a gente já comentou, e ter alimentação saudável, né? Então, evitar o fumo, evitar o álcool como hábito de vida, Sim. né? E ter uma alimentação mais saudável, né? Então, legume, verdura. É aquela questão da atividade física que a OMS preconiza de 150 a 300 minutos de atividade física moderada por semana, que as pessoas às vezes esquecem, né? Tu falou pra mim que já trabalhou com isso, deve saber explicar melhor. Ainda atuo como personal trainer, inclusive com mulheres, né? E agora com as mulheres na menopausa, que é uma preocupação muito grande. Saúde óssea. Exatamente, a preocupação. Atividade física, né? Bom, quem sou eu? Faço a minha vida isso, né? Se eu for falar da importância da atividade física, a gente fica nisso. Então, quer dizer que o aumento do índice é devido a esse estilo de vida que as mulheres estão tendo hoje. Uma correria, né? As mulheres que hoje trabalham loucamente, não têm tempo para se cuidar, enfim, acabam comendo. E todas essas facilidades que a gente tem de alimentação industrializada, né? Extremamente industrializada e calórica. Calorias vazias, digamos assim. Entendi. Caramba, é muita coisa. Bom, você citou no começo da nossa conversa, que eu fiquei aqui na minha cabeça, sobre que ocorre em homens também. Por quê? Porque uma vez que os hormônios masculinos são tão diferentes, né, como é que funciona essa questão no homem, o câncer de mama no homem? Geralmente, o homem tem mama igual a mulher. Sim. Né? Só que ele tem um tecido mamário menor do que a mulher. Geralmente, o diagnóstico, toda vez que uma mulher tem um nódulo na mama, a gente se fala, calma, vamos investigar, vamos ver, porque é uma coisa frequente da mulher. Diferente do homem. Apareceu uma nodulação na mama masculina, a gente sempre tem que investigar. Mas em relação ao diagnóstico, o tratamento se dá da mesma maneira do que das mulheres. Então, a gente vai perceber um nódulo, a gente vai fazer uma biópsia, tendo o diagnóstico, a gente vai tratar, a maioria das vezes nos homens, os tumores vão ter receptores hormonais, né? Mas como a glândula masculina é muito menor, o tratamento acaba sendo de mastectomia, né? A maioria dos tumores são centrais também. Mas não difere muito o tratamento para as mulheres. O histórico familiar também é um fator de risco, né? Então, ter um homem com câncer de mama na família, né? E a questão hormonal daí, porque na mulher a gente sabe essa longa exposição ao estrogênio. E no homem, no caso, seria... Tem a relação genética também. Relação genética. Entendi. Genética, obesidade, que é os fatores de risco, alguns, né? Fatores, no caso, da mulher. Mas a incidência, realmente, ela é muito menor, né? Comparado à mulher. E o medo que assola as mulheres, que quando elas descobrem que estão com um nódulo, da metástase. De voltar para outros órgãos. Como que é esse índice, assim, esse conhecimento que elas têm que ter na relação... Então, o estadiamento que a gente fala, né, do câncer de mama, então toda paciente que teve um diagnóstico, a gente precisa fazer uma avaliação sistêmica, né? Então, eu vou avaliar se eu tenho essas metástases, né, se o câncer se espalhou para outro lugar. A drenagem, geralmente, né, começa o tumorzinho na mama, vai para a axila e da axila pode ir para outro lugar. Então, a avaliação do tumor, ela é feita, se for cirurgia, definido como o primeiro tratamento, a gente tem a avaliação do tamanho do tumor, da característica na cirurgia. A gente avalia a axila, que a gente chama de linfonodo sentinela, que é um linfonodo da drenagem do tumor, que é feito esse planejamento já no pré-operatório, no dia da cirurgia. E depois a gente faz alguns exames. Então, esses exames avaliam se ela tem metástase. Quanto maior esse envolvimento de axila, ou maior tumor, ou alguma característica do tumor, a gente tem maior esse risco de ter metástase. E quando a gente tem a metástase, geralmente a gente começa pelo tratamento sistêmico, né? Então, a gente começa ou com químio, com hormônio, ou com imunoterapia associada. Entendi. Então, esse estadiamento é feito no diagnóstico. Então, o paciente precisa saber se tem a metástase. E o tratamento
psicológico para essas mulheres, hoje é colocado junto, preconiza com tratamento, foi falado numa equipe multidisciplinar, entra também o terapeuta, porque assim, é mexer muito com o que você falou, né? Com a relação da autoestima, dessa questão do auto-reconhecimento, se reconhecer como mulher, né? Então, como é que é no tratamento de vocês? Tem esse apoio também? Geralmente todas as equipes de tratamento oncológico, né, elas preconizam essa equipe multidisciplinar, que além do médico, né, das várias especialidades que a gente já comentou, a gente tem apoio do nutricionista, né, a gente tem apoio do psicólogo, Entendi. Muitas vezes do assistente social para algumas questões burocráticas que também o paciente oncológico ele tem direito, né? Então a gente tem esse benefício. Então o psicólogo geralmente acompanha. As pacientes às vezes até têm um pouco de resistência de seguir, mas eu acho que a gente enfatiza sempre. Eu acho que quem depois vai e é avaliado se sente acolhido, né? E é importante esse acompanhamento. Porque com o passar do tratamento, muitas pacientes se sentem fortes. Dizem, eu tenho um problema, eu vou resolver. Entendi. E ela está bem, ela está forte, ela passa pela quimio, pela rádio, pela cirurgia, ela está muito bem. E esse acompanhamento é importante não só durante o tratamento, quanto além. Porque muitas pacientes, elas desabam, né? Sim, Entre aspas, psicologicamente, após o tratamento. Então, muitas vezes, tu estava sendo acolhida, sendo vista, e exame médico e toda a equipe junto, e depois do tratamento parece que tudo calma. E muitas pacientes têm essa necessidade de manter esse acolhimento. Então, é importante a gente ter a visão de manter isso, né, após o tratamento mais intenso. Né? Porque muitas vezes a paciente que tem indicação, por exemplo, de hormonioterapia, vai usar tratamento 5, 10 anos, dependendo da escolha, dependendo da idade, dependendo qual tipo de tratamento. Então, todo esse acompanhamento de vida, né, ele é importante, não só no momento mais intenso do tratamento. E tem paciente, então, que resiste ainda ao tratamento da terapia, com psicólogo e tudo mais. Eu achei que ia ser uma coisa assim, tipo, vai ter alguém para me salvar, estou aceitando tudo. Interessante como há uma resistência, Cada um reage né? de uma maneira, a gente vê vários tipos de enfrentamento, assim, diante do diagnóstico, e é um tratamento longo, geralmente, né? Então, e é um segmento que é pro resto da vida. Eu sempre falo, aqui é casamento. A gente vai se ver para sempre. Então, é complicado. E outra coisa que eu falo também, né, além desse suporte psicológico, às vezes a gente precisa até de fisioterapeuta para reabilitação, né? A cirurgia da axila pode dar alguns sintomas. E eu foco muito na questão da atividade física, né? Aquela paciente que já fazia para tentar manter durante o tratamento, que além de a gente saber de minimizar os efeitos do tratamento, de melhorar a saúde em todos os aspectos, né? Acho que acaba ajudando um pouco também nessa parte psicológica. Parte emocional, né? Porque ela te dá um empoderamento no sentido físico, né? De você sentir teu corpo mais forte. A gente, quando pratica atividade física, a gente tem essa sensação de que a gente encara mais tranquilamente, né? Exatamente. Eu percebi isso, eu nunca fiquei sem praticar atividade física. E quando eu fiz a prótese mesmo, a segunda vez que eu fiz a prótese, que eu tive que tirar e trocar, porque, né, desde os 25. E na verdade eu queria também dar uma mexida estética, enfim. E aí foi mais agressiva, porque daí colocou por baixo do músculo, aí faz, né? E aí eu fiquei ali, e a sensação de você ter essa impotência, foi a primeira vez em que eu me percebi assim, a primeira vez, depois teve outra, mas a primeira vez que eu me senti fraca, né? Frágil, de não poder se defender, de não poder... Então a atividade física, parada, né? Ela te traz essa questão física, que acaba totalmente relacionada ao emocional, dessa questão do poder mesmo, de estar mais forte, de encarar qualquer coisa, né? Não só problemas braçais físicos, mas emocionais também. E é importante que o tratamento, dependendo alguns deles, né, principalmente da parte hormonal, eles aumentam perda óssea, né, eles aumentam artralgia, que são dores, né, articulares, que caminham, assim. E a atividade física, aquela paciente que faz atividade física regular, aquela paciente que não faz, é impressionante como o efeito colateral reduz. Então, a atividade física reduz efeito colateral de tratamento. Então, é impressionante. Porque se a gente tem perda óssea e a atividade física traz mais densidade muscular, que traz mais densidade óssea, né? Segura essa perda óssea. E a mobilidade, né? Se a pessoa tem essas dores articulares e tudo, a atividade física traz mobilidade, saúde para as articulações. Controla o peso, então a gente tem vários benefícios, né?
Então, a atividade física, digamos, é abordada desde o primeiro dia que tu conhece o paciente e todas consultas regularmente. Reforçando, você precisa fazer. E parabéns, você conseguiu e você está fazendo. Que legal, que bacana. Então, acho que... Bom, então vamos fazer uma pitch de vendas agora. Da personal trainer, né? Assim, gente, mas é fundamental, é interessante você falar da diferença que vocês observam no dia a dia, aquela que está cumprindo e aquela que não está cumprindo. E a alimentação também, acredito. Com certeza, caminha junto. Com certeza. E agora vamos falar das doutoras. A doutora Carlinda, a doutora Milena. Vocês são daqui de você primeiro? Você é daqui de Balneário mesmo? Ou está aqui há quanto tempo? Eu sou natural de Itajaí, mas moro em Balneário. Há bastante sou daqui, tempo. sim, a vida inteira. Vocês acharam que vocês iam escapar de eu perguntar sobre vocês, né? Que a gente vai ficar falando só sobre trabalho. Não vou escapar. E você, doutora? Eu sou gaúcha, né? E eu vim para Balneário já fazem 12 anos. Então, também aqui hoje é a minha casa. Já é catarinense. Já sou catarinense. Tem uma relação longa com a cidade. E aí vocês atuam somente, somente aqui em Balneário ou em Itajaí também? Ou... Na verdade, meu consultório mesmo, eu trabalho em Itajaí, né? Mas a parte cirúrgica que a gente usa aqui no Hospital da Unimed e a maternidade acaba sendo em Balneário Camboriú. Eu fico em Itajaí e Balneário. Isso, eu também. Atuo nas duas cidades, né? Então, eu estou há 12 anos aqui, 11 anos e meio na Unimed. Então, eu sou oncologista do serviço há bastante tempo. Hoje eu sou coordenadora do serviço. E eu tenho uma clínica que é a Vence Onco, que é em Itajaí. Então, que eu trabalho e atuo lá também. Então... Você falou uma coisa interessante sobre o tratamento, né? Que é voltando... ao tratamento, que você falou, é um casamento, a gente vai ficar... Quando a mulher ela pode se considerar curada? Quais são os fatores assim que eu falo, eu tive, mas agora... Geralmente a gente acaba sendo, né, a gente tem um segmento específico do tumor da mama. Os 5 primeiros anos é o período que a gente sabe que tem um maior risco de recidiva, da doença voltar. Certo. Né? Então, no primeiro ano depois do tratamento, a gente fica acompanhando a cada 3 meses. Do 2º ao 5º ano, a gente acompanha geralmente as consultas a cada 6 meses. Anualmente são feitos exames de imagem, né? Mamografia, principalmente. E a gente usa, em alguns casos, ultrassom e ressonância. E daí, depois desse período, a gente sabe que as chances diminuem, né? Mas a gente sempre explica que o tumor pode voltar. Eu falo, eu posso atravessar a rua e posso ser atropelada, pode acontecer. Né? Mas depois dos 5 primeiros anos, a gente sabe que as chances são menores. E desde que a paciente faça o tratamento da maneira correta, né? Todos os passos, né? Enfim, tudo que a gente recomendar, se precisar fazer radioterapia, tudo certo. Tudo que a gente faz é para reduzir esse risco. Aí, a partir dos 5 anos, ela já pode ficar um pouco mais tranquila. Isso, que a gente vai estimular a questão de manutenção da melhoria desses fatores de risco que aumentam, né, o tumor. Então, por exemplo, até paciente, por exemplo, que fazia reposição hormonal, né, ou a paciente que muitas vezes fez o diagnóstico precoce, né, usa um DIU com Mirena, por exemplo, né, que é com hormônio, a gente estimula retirar esse hormônio, né, então quando a paciente tem diagnóstico, que a gente vai fazer acompanhamento, e depois que passou esse tempo que a gente considerou, né, como cura, então tem alguns pacientes que o hormônio a gente define 5 anos, outras 7, 10 anos, dependendo do caso de terapia estendida, né? Mas a gente mantém os 2 fatores de risco, né? Que é ter tido um câncer de mama, né? Que é o teu histórico pessoal, porque tu já tratou um. E o outro é o fator de risco idade. Por quê? Porque a gente, né? Todos nós produzimos células de câncer, que são células mutantes, e a gente tem um sistema de reparo, que eu brinco com os pacientes que é uma peneirinha que vai lá e joga essa célula fora todos os dias. Então, com o passar da idade, o nosso sistema de reparo, ele pode ficar mais lento e deixar crescer essa célula normal de novo. Então, eu acho que a idade é ter tido um câncer de mama, além de quem tem um histórico hereditário, que também pode ser outro fator de risco, a gente segue acompanhando a vida inteira. Entendi. E relacionado à idade, né? Nós ficamos ali nessa janela dos 40, 50 mais. Passei. Estou com aí 65. É difícil ter casos, ou não, é uma falta de informação minha. Mulheres ali acima dos 70, por exemplo. Na semana passada eu operei uma paciente de 88 anos. Pode acontecer. Pode acontecer. O índice maior é nessa faixa ali, dos 50, 60. Ali dos 60 anos. Mas, qualquer idade. Isso é uma pergunta boa, porque aí entra a questão do rastreamento, né? Que a gente fala de começar a partir dos 40 anos, né? Segundo as principais sociedades médicas.
Mas a idade de parar o rastreamento também é uma dúvida, que não tem muito consenso, né? Hoje em dia, com as pessoas se cuidando mais, né? O aumento, essa longevidade da população, a gente fala que quando a paciente tem uma expectativa de vida superior a 7 anos, a gente continua fazendo esse rastreamento. Né? Tem aquela paciente que tem 60 anos, que está cheia de comorbidades, que tem dificuldade de deambular, e às vezes eu tenho paciente de 80 que está super ativa. Né? Sim. Eu já tive diagnóstico de paciente de 101 anos. Então, eu acho que idade não é motivo para a gente, né, não fazer o rastreamento ou até a questão do autoexame, né? Porque muitas vezes a vozinha, né, ela não se olha, né? Ou esconde, né, uma alteração de mama que ela pode achar normal. Então, eu acho que incentivar também, né, a se olhar. Velhas, né? Exatamente. Porque essas gerações passadas, elas têm muito essa questão de elas têm até uma barreira de conversar com os filhos, com os netos, né? Elas muitas vezes a gente vai descobrir mais avançado, porque ela escondeu. Então, é importante estar atento. E é por isso a importância do Outubro Rosa para enfatizar e a gente poder divulgar. Sempre na mesma tecla, né? Isso. E até a Unimed, né, criou um programa que é o Cuidar de Você, né? Então, que é um programa de rastreamento que a gente está buscando, né, identificar essas mulheres que não faziam esse acompanhamento. Então, possivelmente, né, pode ser que você receba uma ligação, né? Exatamente. Quem tem o plano de saúde, quem tem o plano de saúde são critérios, né? E serão divulgados também até no site de você poder preencher esses critérios e poder, né, fazer esse exame de rastreamento. Né? Eles veem as pacientes que estão em falta com o rastreamento e ligam oferecendo para agendar o exame, porque se a pessoa não tem interesse de estar fazendo esse exame. E quando elas fazem o exame que vem alterado, eles já sinalizam para ajudar a paciente, procurar ter o ginecologista ou ver um mastologista, um oncologista, já para não perder tempo. Não perder tempo, né, doutora? Essa é a parte principal, né? Quanto antes o diagnóstico precoce, vocês batem muito nessa tecla, né? Quanto antes detectar, quanto antes começar o tratamento, as chances de cura são muito maiores, né? E tem um estudo grande do Radiology ali que realmente comenta, né, que a mamografia em si de rastreamento, dos 40 anos em diante, ela diminui 30% a mortalidade de câncer de mama. Então, 30% é um número muito grande, né, e significativo. É o único exame que reduz mortalidade por câncer de mama. Muitas vezes, hoje em dia, vem muita paciente questionando, mas eu sou obrigada a fazer mamografia, eu não tenho, não dá para substituir pelo ultrassom? Não, o único exame que reduziu mortalidade por câncer de mama foi a mamografia. Uma forma inicial, às vezes, dos tumores, que são as calcificações, né? Existem calcificações de aspecto benigno e calcificações suspeitas, né? Mas, geralmente, a gente só vai conseguir ver em mamografia. Então, ela é um exame importantíssimo. E realmente auxilia até daquele diagnóstico de uma lesão pré-câncer, né? Que a gente chama que existe uma entidade chamada carcinoma in situ, que é uma lesão pré-cancerígena e que deve ser tratada também. Então, hoje, antigamente a gente não via muito, e hoje com a detecção precoce da mamografia, a gente consegue identificar antes que ela possa ter uma invasão e que possa dar metástase e se tornar uma doença mais avançada. E não dói, meninas, tá? Não dói, porque assim, tem gente que faz um drama, que vai chegar lá e vai sofrer e vai amassar. Não dói. Não dói. É simples. E a dor também, se for uma dorzinha, ela é tão menor do que tudo que pode acontecer, né? Então, assim, para mim, inadmissível alguém ser relutante em fazer um exame que pode salvar a tua vida. Dói muito, é constrangedor. Não dói, não é constrangedor, é rápido. Normalmente a técnica, a mulher que faz o exame, ela é muito treinada para fazê-lo. Então, assim, façam, porque só quem já acompanhou, vocês que acompanham diariamente, né, mulheres aí que estão passando por esse drama, por essa doença, sabem o quão é irrelevante esse incômodo de uma mamografia diante de tudo que pode evitar. Com certeza. Somos estimuladoras, né, dessa prevenção. De janeiro a janeiro, não só em outubro. De janeiro a janeiro, exatamente. Outubro é um mês assim que marca para falar mais sobre o assunto, né, para fazer a campanha, mas não é só nesse mês que a gente tem que pensar sobre a saúde feminina. Isso é muito bacana. Doutoras,
agradeço demais a presença de vocês duas aqui. Gostaria Obrigada. que você, cada uma, deixasse um conselho rapidinho agora para aquela mulher que está ali nos assistindo e muitas vezes está cheia de dúvida, começando pela doutora, o conselho. Então, né, eu acho que o que a gente mais enfatizou hoje foi a questão do rastreamento mesmo. Então, assim, ó, não deixe de fazer seu exame. Então, a partir dos 40 anos, né, ou antes, se tiver algum histórico familiar, mas que você se cuide, né, consulte seu mastologista, o gineco e faça os seus exames de prevenção. Eu acho que é a partir daí que a gente diagnostica um tumor precoce e que a gente aumenta a chance de cura. Né? Porque o que a gente quer é viver, é vida, né? Sim. Então, eu acho que esse é o meu recado. Bom, faço das palavras da doutora Karine as minhas, né? E a gente falou bastante da questão do estilo de vida, né? Então, eu acho que além disso, né? A gente tem que focar nessa questão, né? De manter o IMC adequado, cuidado que a gente come, e manter os exames, a rotina em dia. Se tiver alguma dúvida, a gente está aqui para ajudar, né? Não temer, não ter vergonha de perguntar, de consultar. Será Inclusive, um prazer eu vou ajudar. deixar a rede social das doutoras aqui. E podem entrar em contato. Às vezes, uma mensagem, às vezes, um direct ali no Instagram já ajuda tanto. Porque, né, tá ali tão indecisa, até se movimentar para marcar uma consulta. Pergunta, não custa nada. As doutoras vão responder. Perguntem. Tá bom? Não fiquem aí passando perrengue sozinhas. Ninguém está sozinha, né? E ninguém precisa passar por esse momento sozinhas. Isso. Eu acho que é sobre isso. Acho que a gente as mulheres têm que entender isso, que nós não estamos sozinhas e temos profissionais como vocês duas trabalhando, estudando e dispostas não somente a trabalhar, a ajudar essas mulheres que estão em dúvidas ou estão passando por alguma situação como essa. Mais uma vez agradeço, mas antes de nos despedir, agora que a gente está aqui em cima, né, meninos? A gente não tem como sair, ó, vamos ter que apreciar a paisagem agora. Eu vou abrir um espumante aqui com as doutoras para a gente comemorar esse encontro, conhecendo as duas agora, e prestigiar o nosso, um brinde, um oferecimento aqui do nosso apoio, do nosso parceiro Costa Del Mar. Saúde. Saúde. A todas essas mulheres. Obrigada pelo convite. Obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês e um brinde a essas mulheres todas que estão nos assistindo. Brinde. Delícia. É isso, agora a gente fica por aqui. Um agradecimento à FG Grill, que nos proporciona essa experiência a 82 metros de altura. A Unimed, que é o nosso parceiro hoje, que ofereceu esse programa para vocês, com bastante informação. E eu acredito que esse é o primeiro de muitos que virão. Obrigada a você que está aí nos assistindo. Siga, se inscreva no canal, compartilhe, dê um like, comente, mande suas perguntas para a doutora, para as doutoras. E até a próxima. Se cuide.